Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo trabalho prático de Arquitetura de Computadores 2. Eu sou Douglas Aquino Olá, eu sou José Gelson Gonçalves. e hoje vamos falar sobre AVX, AVX2 e FMA, entendendo a teoria, os conceitos de SIMD e paralelismo de dados e aplicando exemplos práticos com análise de desempenho. O objetivo deste trabalho é estudar o que são AVX, AVX2 e FMA, compreender como o SIMD explora o paralelismo de dados em arquiteturas modernas. E, principalmente, aplicar os códigos práticos usando essas instruções e analisando os ganhos de desempenho de forma clara. Mas, primeiro, o que são essas tecnologias? O AVX, o AVX2 e o FMA são extensões de instruções da CPU que aumentam o desempenho em cálculos paralelos. Ou seja, essas extensões são fundamentais em arquiteturas modernas para aplicações que demandam alta performance, como, por exemplo, Em simulações, processamento de imagens e vídeo. aprendizado de máquina, dentre outros. O AVX Significa Advanced Vector Extension, é um conjunto de instruções SIMD significa Single Instruction Multiple Data, que permite realizar operações sobre múltiplos dados simultaneamente, utilizando registradores de 256 bits, muito utilizados em operações de pontos flutuante e vetoriais. Então, por exemplo, temos uma imagem ilustrando, usando SMD, todas as posições dos vetores numa soma vetorial, por exemplo, são somadas ao mesmo tempo, diferente do escalar, que teria que fazer dado por dado. O AVX2 expande isso, permitindo operações SMD também sobre inteiros, além de introduzir novas instruções. Como getters, e otimizar operações vetoriais de forma mais flexível. Alguns exemplos de aplicações práticas do AVX2, Na soma, subtração e multiplicação de vários números de uma vez, utilizando também para fazer filtros de imagens, codificação e decodificação de vídeo treinamento de redes neurais. e processamento de sinais de áudio, Já o FMA que significa Fused Multiply Add, permite realizar multiplicação e adição em uma única instrução, reduzindo latência e melhorando a precisão numérica, por ter apenas um arredondamento. Isso é útil principalmente em cálculos científicos, onde o número de casas decimais é muito relevante para o resultado final da equação, pois múltiplos arredondamentos podem acabar gerando um resultado muito longe do correto. Alguns exemplos de utilizações do FMA são no treinamento de redes neurais, Gráficos 3D, motores físicos de jogos, simulações científicas codificações de vídeo. e machine learning. Agora, precisamos entender o conceito de SMD. Significa Single Instruction Multiple Data. Ele é um modelo de paralelismo de dados A CPU aplica uma única instrução sobre vários dados ao mesmo tempo. utilizando unidades de hardware específicas. É importante deixar claro que isso é diferente de paralelismo de instruções. Como ocorre em pipelines tradicionais. O SIMD permite, por exemplo, somar ou multiplicar 8 floats de uma vez usando a VX, Ou 8 inteiros usando a VX2. em vez de fazer operação por operação, economizando ciclos e energia. Nessa imagem, podemos visualizar claramente o modelo SMD em ação. Temos uma única instrução que será executada, vindo da instruction pool, vários dados que precisam passar por esta instrução, vindo de data pool, e cada unidade de processamento, ou lane, aplica a mesma instrução em um dado diferente ao mesmo tempo, explorando o paralelismo de dados dentro de um único núcleo. No caso do AVX, por exemplo, temos 8 lanes de 32 bits cada, permitindo processar 8 floats em paralelo,
utilizando apenas uma instrução vetorial. Esse é o princípio SMD, uma única instrução, múltiplos dados processados simultaneamente, reduzindo o tempo E ganhando eficiência em operações vetoriais. O AVX utiliza o SMD através de registradores largos e instruções específicas chamados YMM. para realizar operações vetoriais. Cada registrador é dividido em lanes, que são os canais paralelos. Quando executamos uma única instrução SMD, cada lane aplica essa instrução sobre um elemento diferente ao mesmo tempo. Isso permite executar operações em paralelo dentro de um único núcleo. Isso inclui soma vetorial, multiplicação vetorial e operações de rearranjo de dados, como veremos em nosso exemplo prático. Essas extensões são amplamente utilizadas em processamento de imagens e vídeos, simulações científicas e aprendizado de máquina. Sempre que precisamos processar grandes quantidades de dados semelhantes, o AVX e o AVX2 trazem ganhos expressivos de desempenho. Veremos agora exemplos práticos de funcionamento de AVX, AVX2 e FMA. Nosso primeiro exemplo prático será utilizando o Shuffle, onde vamos embaralhar vetores utilizando o AVX. Vamos usar a instrução MM256 Shuffle PS, que aceita dois vetores de entrada e um valor de controle de 8 bits, para definir como os elementos serão rearranjados. Esse tipo de operação é muito útil, por exemplo, quando precisamos reordenar canais de cor de imagem ou reorganizar dados para cálculos vetoriais em pipeline. Aqui carregamos dois vetores de ponto flutuante com o load. Aplicamos o shuffle para reordenar os dados de forma específica e armazenamos os resultados usando o store. Durante a execução, medimos o tempo em comparação com uma versão escalar, que faz o mesmo embaralhamento manualmente, usando loops, mostrando claramente o ganho de desempenho. Aqui temos uma ilustração de como o código de shuffling funciona em operações SMD. Na parte superior, temos o vetor de controle, onde cada campo indica de onde cada elemento será buscado. Temos 4 cores: azul, verde, amarelo e vermelho, cada uma representando um campo de controle. Cada campo possui 2 bits, que indica de qual vetor e qual posição o dado será escolhido. Abaixo temos dois vetores, o VA e o VB, e as setas mostram um mapeamento de onde cada valor será puxado. Então ele funciona assim. Primeiro, os vetores VA e VB são divididos em duas partes. E então o vetor de controle inicia a seleção, onde as duas primeiras seleções são do vetor 1 e as duas segundas seleções do vetor 2. Perceba que fiz questão de marcar o bit mais significativo de cada vetor, pois o controle é escrito em binário, logo o bit mais significativo é o da esquerda, diferente dos demais vetores que o bit mais significativo é o da direita. A primeira seleção é feita em VA usando os dois bits menos significativos do controle, que é 1, ou seja, 3. Para facilitar, coloquei o valor dos números em binário acima. O elemento 3 de VA é o 4, logo ele é colocado na primeira posição do resultado. A segunda parte do controle, em amarelo, possui o valor 0, então seleciona o primeiro valor de VA. Com isso, o valor 1 é colocado na segunda posição de result. Agora se inicia a seleção do vetor VB. O controle possui o valor 1. Com isso, o elemento na posição 1 é colocado na terceira posição de result. E para terminar a primeira parte, o controle seleciona o elemento na posição 2 de VB e coloca o valor 93 na próxima posição. Para a segunda parte do result, é feita exatamente a mesma operação, só que com a segunda parte de cada vetor. Então, por exemplo, o elemento 3 da segunda parte de VA é 8. Por isso, é o próximo elemento de result. O resultado total pode ser visto aqui no print da execução.
Neste exemplo, vamos ver o funcionamento do AVX2. No nosso código, iniciamos com a declaração das bibliotecas do AVX2. E aqui nós temos o seguinte, dois vetores. Eu tenho um vetor A, um vetor B. Esses vetores são vetores com 8 inteiros de 32 bits. Logo em seguida, nós temos essa linha que faz a multiplicação do vetor A com o vetor B. E essa multiplicação é feita assim, ó. 8 vezes 1, 7 vezes 2, 6 vezes 3, 5 vezes 4, 4 vezes 5, 3 vezes 6, 2 vezes 7 e 1 vezes 8. Tudo ao mesmo tempo. Com isso, o resultado é jogado dentro dessa variável resultado. E aqui nós temos essa função que armazena o resultado. E aqui nós temos a impressão do resultado. Com isso, os números são jogados na tela. Agora, nós temos o exemplo do código de funcionamento do FMA. Também temos o lançamento da inclusão das bibliotecas. Aqui nós temos três vetores, vetor A, vetor B e vetor C. São inteiros, né, com 32 bits, 8 inteiros de 32 bits, totalizando 256 bits. E aqui é onde é realizada a nossa operação, né, que é A é igual B vezes C mais A. Então, aqui nós temos a instrução que executa essa operação. Aqui nós temos a saída desse resultado e aqui a gente já tem a impressão do resultado na tela. Para o efeito de comparação, eu criei dois códigos, um utilizando o AVX e o outro de forma escalar, da execução do código de shuffle e marcando os respectivos tempos de execução. Como a execução foi muito veloz para um vetor tão pequeno, os códigos são executados 1 milhão de vezes para podermos ter algum número para comparar. Com isso, podemos perceber que o código em AVX levou 2.000 microsegundos e o código escalar levou 20.000, ou seja, o AVX foi pelo menos 10 vezes mais eficiente, mais veloz do que o código escalar. Com esses exemplos, podemos ver claramente os benefícios do uso do SMD. Redução significativa do tempo de execução, especialmente em operações vetoriais grandes. Aproveitamento dos canais paralelos do hardware, utilizando o uso do processador. Maior eficiência energética, processando mais dados com menos ciclos. Mas também existem limitações. Dependência de alinhamento de memória para melhor performance. Nem todos os processadores suportam todas as extensões, sendo necessário verificar a compatibilidade de hardware. Os códigos com Intricacies podem ser menos portáveis e possuem maior complexidade de manutenção. Chegamos ao final do nosso vídeo. Mostramos o que são AVX, AVX2 e FMA. Explicamos o conceito de SIMD e paralelismo de dados e aplicamos 3 exemplos práticos em análise de desempenho. Obrigado por assistir. Caso tenha dúvida, deixe nos comentários.